Sejam muito bem-vindos ao Conexão Global Notícias. Hoje, trazemos uma das reportagens mais intensas do ano, o massacre no Rio de Janeiro que deixou o mundo em choque. Vamos mergulhar nos bastidores dessa operação policial que dividiu o país e entender o que está por trás da guerra entre o Comando Vermelho e o Estado. Fica com a gente até o final, porque o que você vai ver hoje vai mudar a forma como enxerga a segurança pública no Brasil. Bem, mudando de assunto, com mais de 100 mortos confirmados, o Brasil ainda se recupera do que é descrito como sua operação mais letal contra gangues de drogas. As incursões no Rio foram planejadas por mais de 2 meses, com o objetivo de forçar suspeitos a uma encosta próxima, onde uma unidade de operações especiais aguardava em emboscada. O chefe de segurança do Rio reconheceu que o alto número de mortos era, cito, esperado, mas não desejado. Ele prometeu investigar qualquer má conduta policial. A seguir, a reação das Nações Unidas. O Brasil precisa quebrar o ciclo de extrema brutalidade e garantir que as operações policiais cumpram os padrões internacionais de uso da força. Pedimos investigações rápidas, independentes e eficazes dos eventos de terça-feira e uma reforma policial completa. Para as últimas notícias, vamos com nosso correspondente Tim Vickery no Rio. Oi, Tim. Então, quer dizer, é surpreendente que uma operação de mão pesada como essa tenha ocorrido sob o governo do presidente de esquerda, Lula? Digo, dado o que se passou a esperar das diferenças entre a direita e a esquerda no que tange à aplicação da lei, creio que muitos de fato ficaram surpresos ao ver algo desse calibre acontecer sob o governo Lula. Sim, nem Lula nem ninguém em seu governo nacional sabia que esta operação iria acontecer. O Brasil é um país federal. Esta operação foi realizada pelo governador do estado do Rio, Cláudio Castro, uma figura de direita que também é um adversário político de Lula. Agora, existe um forte componente político em tudo o que ocorreu, especialmente na preparação para o ano eleitoral do próximo ano. Os oponentes e críticos desta operação policial de terça-feira argumentariam que esta operação é mais espetáculo do que substância. Isso porque ela não altera a estrutura do crime organizado, que pode, por sua vez, rapidamente repor suas perdas em pessoal e recursos, mas ataca Lula e seu Partido dos Trabalhadores, onde são vistos como fracos no que diz respeito ao crime e ao crime organizado. E alimenta a visão, muito comum em uma sociedade traumatizada pela realidade da violência urbana, de que o único bandido bom é o bandido morto. Agora existem, de fato, divisões claras nos estados brasileiros quanto à operação. O Supremo Tribunal Federal quererá saber se o verdadeiro propósito dessa operação era, de fato, matar em vez de apenas prender. O secretário de Segurança Local referiu-se de forma bastante arrepiante aos mortos como neutralizados. Mas o próprio Lula, que frequentemente atua como um construtor de consenso, enviou seu ministro da Justiça, ministro Lewandowski, ao Rio ontem para uma coletiva de imprensa conjunta com Cláudio Castro, o governador do estado. Embora ele seja um oponente político, o que eles estão tentando fazer, apesar das divisões no Estado brasileiro, é passar a mensagem de que o Estado está unido no combate ao crime organizado e um gabinete conjunto está sendo criado para esse fim. Então, Tim, diante de uma operação tão espetacular, quero dizer, o número de mortos, as imagens que vemos de famílias de luto, como ficam as coisas, o que acontece agora? Lula já sancionou uma nova lei apertando penalidades para envolvidos com crime organizado, especialmente por obstrução da justiça. E o crime organizado é tão vasto e sofisticado, com tentáculos por toda a sociedade brasileira, que pode ser que atacar as finanças seja mais eficaz do que apenas eliminar os soldados rasos. Mas isso realmente agora vai além de uma questão de segurança, torna-se uma questão de soberania. A gangue de drogas em questão, o Comando Vermelho, controla uma vasta porção de território, principalmente nas favelas do Rio, mas é uma organização de alcance nacional e está em constante crescimento, funcionando quase como um estado alternativo em muitas partes, especialmente no Rio. E a demonstração de força que eles apresentaram em represália aos acontecimentos da terça-feira foi imponente. Eles conseguiram paralisar grande parte do Rio,
bloqueando diversas vias cruciais e espalhando um clima de confusão e medo. Além disso, foram capazes de atacar as forças de segurança pelo ar com o uso de drones. Isso demonstra que, pela primeira vez, o Estado não detém mais o monopólio do controle do espaço aéreo, o que é um pensamento preocupante para as autoridades. Está conosco. Ela começa com as reações da imprensa brasileira após aquelas operações policiais mortais no Rio, Elissa. É isso mesmo, Stuart. Então, o Jornal do Brasil conversou com algumas testemunhas que relatam execuções e tortura, classificando as operações como carnificina. E o jornal afirma que esta é a operação policial mais letal da história da cidade. E um editorial do O Globo diz: o Rio é a ferida mais visível de um corpo em decomposição. O artigo afirma que, enquanto o Brasil não entender a magnitude do problema e o enfrentar socialmente, veremos cenas assim repetidamente. Diz o seguinte: continuaremos a travar uma batalha perdida, matando pessoas e depois nos horrorizando com as notícias que se seguem. E a Folha de São Paulo aqui informa que o governador do Rio descreveu a operação como um sucesso, afirmando ter preservado a vida de muitos moradores, apesar das mortes. E, por fim, quero que a gente dê uma olhada nesta reportagem do The Guardian. O correspondente do jornal fez a reportagem da Vila Cruzeiro, a favela da Zona Norte, que foi alvo das operações policiais. E o jornal explica que é provável que muitos dos homens mortos, com idades entre 20 e 30 e até alguns no final da adolescência, fossem de fato membros da facção de drogas local chamada Comando Vermelho. Mas os moradores que foram ao local lembram que o Brasil não tem pena de morte e mesmo que aqueles jovens estivessem de fato envolvidos com o tráfico de drogas, deveriam ter sido presos e não executados. Outro anúncio de Donald Trump. Ele fez este, na verdade, pouco antes da reunião com Xi Jinping da China. Ele ordenou que o Pentágono começasse a testar armas nucleares. Sim, de fato. E o Washington Post noticia que Trump quer que os testes ocorram em pé de igualdade com a Rússia e a China. E o jornal diz que este anúncio sinaliza uma reversão da política do ZEWA. E no que diz respeito à China, o South China Morning Post relata que o país planeja diminuir a lacuna nuclear com os Estados Unidos da América e a Rússia. O artigo ainda lembra que os Estados Unidos e a Rússia, juntos, detêm atualmente cerca de 90% das armas nucleares globais. Enquanto isso, a Rússia segue testando armas nucleares. Sim, e Putin anunciou o teste de uma arma nuclear geradora de tsunamis. Isso depois de outro anúncio que ele fez alguns dias antes. E segundo Putin, não há nada parecido no mundo em termos de velocidade e não há como interceptar essa nova arma. A Rádio Free Europe, então, explica e detalha um pouco essa arma. Diz que foi apelidada de máquina do juízo final e analistas ocidentais afirmam que, se for implantada e detonada, espalharia radioatividade e tornaria vastos territórios inabitáveis. Agora sobre um tópico russo um pouco diferente. Algumas pessoas lá estão tentando proibir o Halloween. Boa sorte a eles. Do que se trata? Sim, de fato, eles são chamados de guardiões morais da Rússia. São ativistas ou funcionários públicos que atuam em governos locais e que orientaram os professores a cancelar quaisquer celebrações relacionadas ao Halloween. Eles dizem que o feriado contraria os valores tradicionais e ortodoxos do país, chamando-o de ritual satânico. Por exemplo, um vereador em Krasnoyarsk chamou-o de monstruosidade e um jogo perverso com a morte e a violência disfarçadas de entretenimento. Stuart, palavras duras. Sim, palavras duras. Por fim, Elissa encontrou uma matéria sobre uma troca de mensagens surpreendente entre a secretária de imprensa da Casa Branca e um jornalista do HuffPost.
Sim, de fato. O The New York Times naturalmente afirma que a administração Trump geralmente não é muito acolhedora com os jornalistas, mas o que ocorreu com este jornalista, Shirish Date, é bastante incomum. Permita-me dar-lhe um pouco de contexto. Recentemente, Trump disse que poderia ter uma reunião com Putin em Budapeste. Claro, isso foi cancelado. Mas depois que ele fez o anúncio, Date, o jornalista, perguntou quem recomendou a capital húngara. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, respondeu: sua mãe fez. Ué. Ui, é verdade. E ela até publicou a troca de mensagens no X. Sua mãe que fez. Tipo, uau. Então ele perguntou: você acha isso engraçado? E ela continuou com os insultos, descrevendo Date como um ativista de esquerda radical que ninguém leva a sério, nem mesmo os colegas dele. Mas o HuffPost revidou e meio que usou todo o drama para promover seu programa de membros, dizendo: MAGA faz piadas, nós as manchetes. Perguntas sérias merecem mais que humor infantil. É sempre bom ter respeito, eu ia dizer entre colegas, mas entre pessoas que trabalham juntas. Elissa, muito obrigado. Elissa Galibert, com a análise de imprensa na France 24. As operações no Rio refletem uma crise de segurança que exige uma abordagem mais equilibrada e humanizada, embora seja evidente que o crime organizado tenha que ser combatido. Ações extremas e que gerem mortes em grande escala podem gerar mais insegurança e desesperança na população. Precisamos de políticas públicas que priorizem a prevenção, a melhoria das condições sociais e o fortalecimento do sistema de justiça. A repressão deve ser eficaz, mas dentro dos limites do Estado de Direito. A violência urbana não se resolve apenas com força, mas com estratégia, diálogo e um esforço conjunto de toda a sociedade para criar um ambiente mais justo e seguro para todos.